Ponga atenção nesta palavra que está no Salmo 87, ele vai pôr em pantalla. Salmo 87, versículos 5 e 6. Ele disse assim: pero de Sión se dirá, este e aquele nasceram aonde? Em ela. E el Altíssimo mesmo la estabelecerá. Este nascer em Sião significa haver tenido uma experiência de novo nascimento, de transformação em el Senhor Jesucristo, quando uno decidiu entregar sua vida ao Senhor Jesucristo, para seguir-lhe, para servir-lhe, para viver de acordo com sua palavra, para viver em obediência à sua palavra, para viver de acordo com sua vontade. Mira a condição, eu estou falando de condição espiritual, que tem obrigatoriamente que materializar-se em lo físico, em lo econômico, em lo material, em la família. Ele disse assim, falando de la Sión celestial, que é a igreja, e todos aqueles que são de Deus, ele disse assim em Hebreus capítulo 12, por favor, Hebreus 12, vós outros, em câmbio, os habéis acercado aonde? Ao monte Sião, e a la cidade de qual Deus? Del Deus vivo, la Jerusalém celestial, e a miríades de ángeles, sigue, e a la Assembleia General, e igreja de quem? Quando nós outros entregamos nossas vidas ao Senhor Jesucristo, nós outros nos convertimos em primogênitos de Deus, juntamente com Ele, com Jesus, e passamos a ter a autoridade que o Padre tem. Amém? Tener quê? Aí ele disse mais, el juiz de todos, ou melhor, os primogênitos que estão inscritos aonde? É decir, nosso nome está no livro de Deus, no livro de la vida, e a Deus, el juiz de todos, e a los espíritos de los justos, hechos a quê? Mire-me, por favor. Todas as vezes que hablamos com Deus em nome de Jesus, Ele nos mira através de Jesus, e nós outros somos considerados por Ele como perfeitos. Como quê? Não em nós outros, porque ainda estamos neste corpo, aonde temos esta natureza pecaminosa, aonde somos de Deus, pero em Jesus, não é em lo que nós outros somos, aunque uno haja sido transformado, seja uma nova criatura, aunque tenhamos buenas obras, aunque vivamos uma vida de rectitude, uma vida de obediência, pero não é em nós outros. Deus não atua por lo que nós outros somos ou hacemos, sino lo que estamos em Jesus. Amém? E todo lo que nós outros hacemos em nome de Jesus, em obediência à la palavra de Deus. Então, esta é nossa condição. Repita comigo: eu sou o primogênito que estou com meu nome inscrito em los céus. Aí vamos então nesta honra. Ele disse assim: assim todo Israel será que? Tal como está escrito, o libertador vendrá de onde? Apartará a impiedade de Jacob. Está em Romanos capítulo 11, versículo 26. Mire-me, por favor. Se eu nasci de Deus, se eu he sido salvo, quando ele habla de Israel, está falando sobre hoje a igreja. E no passado era o povo de Israel. Hoje, a Bíblia diz em Romanos 16 que nós outros somos o Israel de Deus. Nós outros somos? Muito bem. Quando ele disse que Israel será salvo e de Israel vendrá o libertador, está falando de Jesus.
a salvação está em Cristo Jesus. Ele é nosso libertador. E se eu estou nele, se o Espírito de Ele está em mim, o que nós outros vamos ler agora, tem que acontecer. Não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, tem que acontecer. O que tem que acontecer? Disse assim: quem foi libertado, que passa? Mais forte. É decir, eu era endemoniado. E eu sei que significa ser uma pessoa endemoniada. E porque eu era endemoniado e eu fui liberto, eu fui liberado de los demônios, naturalmente, por el mover do Espírito Santo em mim, eu quero libertar. Eu quero? Por exemplo, quando eu fui liberto ou liberado, eu então tive o entendimento que os problemas de minha casa, de minha família, eram provocados por los demônios. Então, este fogo, o fogo do Espírito Santo, passou a arder em mim para eu queria porque queria libertar a minha família. Todas as vezes que eu me deparava com problema em minha casa, eu descia para mim mesmo e para Deus: eu vou a libertar minha família, eu vou a salvar minha família. E comecei a lutar, a perseguir as promessas, a ser os propósitos, a ser as cadenas, porque eu estava seguríssimo, de que, assim como aconteceu comigo, através de mim, aconteceria também em minha família. Me explico? Sim ou não? Porque eu tive esta experiência, e eu queria que minha família e todas as pessoas tivessem esta experiência de ser liberado, de ser libertado de los demônios. Me explico? Muito bem, seguindo. Quem foi salvo, quer o quê? Porque uma pessoa que está perdida espiritualmente, vive dominada por el medo, por la dúvida, por la preocupação, por la ansiedade, por pensamentos e sentimentos que lhe oprimem, que lhe deprimem, que lhe provocam angústia. Então, uno sabe o que significa estar perdido e quer salvar, porque ha tenido esta experiência. Sigue. Quem foi sanado quer o quê? Quem foi prosperado quer o quê? Quem foi discipulado quer o quê? Devemos levar essas ganas de ser por los outros lo que? Pero como você poderá sanar, liberar, salvar, prosperar, ser usado? Porque é o que Deus quer, é o que Ele tem planeado para nós outros. Como uno poderá ser usado para ser tudo isso, se uno não ha tenido estas experiências? Pero esta é a condição de todos aqueles que han tenido a experiência com o Espírito Santo, de haver nascido de Deus. É o que arde, este é o fogo que arde em la mente de uno. Amém? Amém? Ele disse mais: e sucederá que los de las famílias de la terra que não subam a Jerusalém, para quê? Senhor de los exércitos não receberá lluvia sobre eles, que és o Espírito Santo. Porque se eu he tenido esta experiência, eu quero que minha família, começando por minha família, tenha a mesma experiência. Por exemplo, eu puedo, aún estando com problema,
em mi família, eu posso orar por la suya, pero minha oração não será uma oração de convicção. Por quê? Porque eu não he tenido esta experiência e sempre quedará um pouquinho de dúvida, porque eu sigo com problema em minha família. Pero se eu he vencido este problema, então eu estarei seguro que assim também o problema de sua família ou qualquer outro problema será vencido. Amém? Amém? E eu tendrei autoridade para ministrar. Tendrei quê? Para ministrar esta bendição sobre a vida de uno. Amém? Ele disse mais: Jerusalém é Sião, vamos subir a Sião com nossa família. Enviaremos a foto de nossa família para Sião. Haremos um voto específico por la família ou por quem? Vamos a desafiar os problemas que aún estão em nossa família, porque se não despertamos, nos conformamos e nos acostumbramos a los problemas. Nós outros somos quê? Diga mais forte. Diga, eu sou libertador. Muito bem. Desde o santuário te envia ajuda, e desde Sião te sustenga, que se acuerde de todas tus ofrendas e há de aceitável tu holocausto. Isto está em Salmo, capítulo 20, versículo 2 e 3. Desde o santuário vem lá ajuda, quando nossas ofrendas de sacrifício estão aonde? E são recordadas. Los libertadores, quem? Los libertadores subirão ao monte Sião para rusgar ao monte de Esaú, e o reino será de quem? Quando subimos ao altar, estamos subindo a Sião, como que? Como salvadores. Temos que determinar: eu vou a salvar a mi familiar, salvar a mi matrimônio. Esaú era a imagem de la carne, e que mais? De lo demoníaco. Esaú representa o problema da família. Quantos temos que em casa? Que hermosos são sobre los montes los pés del que trae boas novas, del que anuncia la paz, del que trae las boas novas, de quê? Del que anuncia la salvação, e disse a Sião: tu Deus reina. Póngam-se de pé, por favor. O que significa Esaú? Qual foi o problema de Esaú? Ele priorizou lo material, ele priorizou lo físico, que é o que passa com todos aqueles que não são de Deus. Eles priorizam lo material, priorizam lo físico. Por quê? Porque eles querem fazer sua vontade. E não há coisa pior que esta: uma pessoa que quer viver a seu modo, quer viver a sua maneira, quer viver de acordo com sua vontade e não de acordo com a vontade de Deus. Pero nós outros que vivimos de acordo com a vontade de Deus, sabemos que Ele é poderoso para cambiar esta situação. Então, a petição que nós outros haremos, que eu harei por minha família, será esta: Senhor, eu sei que a vontade de estes familiares é viver a seu modo, é viver a sua maneira, pero eu creio que tu tens poder para dar-lhes
uma nova mente e um novo coração. Amém? E cambiar a maneira de eles viver. Porque assim está determinado. Porque de que serve, por exemplo, que você agora salga de aqui, que era o que passava comigo? Quantas vezes, incluso vamos participar da Santa Cena, quantas vezes eu saí da igreja feliz, contento, alegre, digno de gozo, digno da presença de Deus. E quando ponia os pés dentro de casa, era um verdadeiro inferno. Isto não me afetava porque eu tinha a paz do Espírito Santo. Não me afetava diretamente, pero me afetava indiretamente. Porque eu me ponia triste com a condição espiritual de minha família. Pessoas que eu sabia que se morrera nesta condição, ia ao inferno. E eu não queria, como eu creio que você também não quer. Assim como você não quer ir ao inferno, você quer que sua família vá ao inferno? Você quer que sua família viva uma vida de sofrimento, de tristeza, de dolor? Então, nós outros, espiritualmente, que estamos em Cristo Jesus, e espiritualmente somos la Sião espiritual, nós outros somos salvadores, nós outros somos libertadores. Você és um salvador, porque você pertence ao Salvador. Espiritualmente tu eres um salvador. Diga, eu sou um salvador. Diga, eu sou um libertador. Você só não eres salvador se você não ha sido salvado. Você só não eres um libertador se você não ha sido libertado, pero ha sido. Então, este é o espírito de nossa entrada e no santuário e no próximo domingo. Espírito de Salvador, espírito de libertador. Você tem que pôr em sua cabeça: eu vou salvar minha família. Em nome de Jesus, eu vou salvar minha família. Eu vou libertar minha família. Eu vou arrancar minha família das mãos de Satanás. Porque este é o poder que o Espírito Santo nos dá. Pero se você sigue orando, se você sigue lamentando, se você sigue reclamando, se você sigue murmurando, olvídate. Porque quando ustedes nos buscam para falar sobre seu problema, eu não lhe digo: senhora, já vem você com este problema? Não. Minha responsabilidade é solucionar seu problema. Si Dios le habló a través de este mensaje, compártalo con otros, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse nuestras próximas publicaciones. Que Dios le bendiga.